Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você. Mais uma poderosa palavra da parte do Senhor Jesus, para edificar a minha e a tua vida. Desde já eu peço que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Bom, vamos prosseguir para a mensagem. A mensagem de hoje tem como tema tatuagem. Tatuagem. Agrada ou desagrada a Deus? Pode ou não pode? Eis a questão. Então vamos ver aqui com as referências da palavra de Deus se podemos ou não fazer tatuagens no nosso corpo, tá? Então, sem mais delongas, vamos seguir para a mensagem. Aqui no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 28, a palavra de Deus diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Tá? Em algumas versões vai estar escrito mais ou menos assim: pelos mortos não fareis lacerações na vossa carne, e nem imprimireis marca alguma sobre vós, na vossa pele, sobre vós, né? Eu sou o Senhor. Então, de cara aqui a gente já consegue ter uma ideia de que o Senhor não aprova a tatuagem. Claro, é lógico, não está escrito a palavra tatuagem na Bíblia, porque naquele tempo, no tempo em que a palavra de Deus foi escrita em papel, essa palavra não existia, mas o costume já existia. Isso já existia, tá? Muitas nações se pintavam, né? Se cortavam. Isso faz parte de rituais. Isso é satânico, tá? Mas vamos continuar lendo. Então a gente já viu aqui que não pode fazer lacerações, né? Que é o mesmo que dar golpes na pele, na carne. São cortes, né? São feridas. E nem imprimir ou fazer marca alguma sobre a pele, né? Sobre a carne. Então talvez haja aquele que diga: mas isso aí está escrito no Antigo Testamento. Sim, concordo com você. Porém, muitas pessoas acham que por estar no Antigo Testamento não vale ou não tem validade, né? Ou muitos acham que o Antigo Testamento é somente um livro histórico, tá? Claro que existe a Nova Aliança. O que está no Antigo Testamento são os mandamentos antigos, né? Mas eu vou explicar isso no decorrer da mensagem. Mas o fato de estar escrito no Antigo Testamento não invalida a ordem de Deus. Não invalida a ordem de Deus. Porque até mesmo Jesus, no Novo Testamento, Jesus que é a Nova Aliança, ele citou diversas vezes os mandamentos, que não são só os 10, tá? Jesus citou o Antigo Testamento várias vezes. E isso significa que ainda é válido. Jesus é a Nova Aliança, né? Lembrando que Jesus ele venceu as tentações no deserto, citando referências do Antigo Testamento, tá? Jesus ele atualizou algumas coisas no Antigo Testamento para alterar, né? Então vamos ver aqui Êxodo, livro do Êxodo,
capítulo 21, versículo 24. Eu não vou mostrar todas as referências, porque senão o vídeo vai ficar muito estendido, mas eu vou deixar todas as referências ou aqui no vídeo, no rodapé do vídeo, ou na descrição, tá? Em um dos dois eu vou deixar todas as referências. Aqui em Êxodo 21, 24 diz assim, ó: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, tá? Ou seja, o Antigo Testamento era assim, tá? Aí Jesus ele atualizou, tá? Essa questão aqui, e vamos lá ver o que Jesus atualizou nessa referência aqui. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38, ele diz assim, ó: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então no início ele fala aqui, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, tá? Então você não tem que, hoje não podemos mais dar o troco na mesma moeda. Não podemos revidar o mal com o mal, tá? Temos que pagar o mal que fazem conosco com o bem, tá? Jesus ele atualizou isso, tá? Antigamente, se alguém puxasse a espada, você puxava também, entendeu? E vencia quem ficasse vivo. Hoje não. Hoje, se alguém ferir na nossa face, temos que dar o outro lado. Se alguém pedir a capa, temos que dar também a túnica. Não podemos resistir, tá? Outra coisa também sobre adultério. Vamos voltar lá em Êxodo, livro do Êxodo, agora no capítulo 20, versículo 14. Diz assim, ó: não adulterarás. Esse aqui são os 10 mandamentos, tá? São os 10 mandamentos. E um desses mandamentos é: não adulterarás. Agora vamos ver o que Jesus atualizou aqui em Mateus, capítulo 5 também, versículo 27. Ó: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, né? Aquilo que a gente leu lá, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, tá? Agora vamos ver também aqui no versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, divórcio, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, se separar, divorciar da sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, ou separada, ou divorciada, comete adultério. Tem um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre divórcio, tá? E novo casamento. Assiste esse vídeo para entender mais sobre essa passagem aqui que Jesus fala, tá?
Tem mais detalhes no capítulo 19, se me lembro bem. E muitas outras coisas Jesus atualizou, né? E muitas ele não atualizou. Por exemplo, sobre a tatuagem, tá? Então, como ele não atualizou, ele não falou nada sobre diferente, né? Não falou nada diferente. Então, continua valendo da mesma forma, tá? E além de não atualizar, ele ainda reforçou, né, sobre a tatuagem que não agrada a ele, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, né, capítulo 6, versículo 17 até o 20. Está dizendo assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Aí tem aquele que vai dizer: poxa, mas o texto fala de prostituição, não tem nada a ver com tatuagem. Exato. Você que pensa que não tem nada a ver, agora que eu vou te explicar. Também é prostituição servir a outros deuses ou ídolos. Aí você pensa: poxa, agora confundiu mais ainda, né? Agora que não tem nada a ver ainda, tem nada a ver. Prostituição, servir outros deuses com tatuagem, o que tem a ver uma coisa com a outra? E o que isso tem a ver com tatuagem? Então, quem marca o corpo, seja com tinta ou com lacerações, que são cortes, automaticamente está agradando ou servindo ao diabo, a Satanás, o nosso adversário, nosso inimigo, tá? Vamos ver aqui, se está duvidando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20 até o 29. Tá dizendo assim, ó. Muita gente conhece essa passagem aqui. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Deixa eu te explicar. O Elias, ele fez um desafio a 450 profetas de Baal, ele sozinho. Nesse desafio ele falou aqui: o Deus que responder com fogo é Deus, tá? Ele lançou o desafio, ele contra 450 profetas de Baal. Vamos ver o que deu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Ele não sabia que ainda tinha 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Ele pensava que só ele tinha sobrado por profeta de Israel. Mas beleza. Aí Elias falou: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, né, que é Baal, e eu invocarei o nome do Senhor.
E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Ou seja, amém, todo mundo concorda. Todo mundo aceitou o desafio. O povo, os 450 profetas de Baal, todo mundo aceitou o desafio. Beleza. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Não joga fogo no bezerro. Tem que clamar ao Deus de vocês e ele que vai botar fogo no bezerro. Ele que vai fazer o bezerro pegar fogo. Tudo certo. Aí o Elias falou: vocês podem começar primeiro porque vocês são muitos, né? Então comecem primeiro. Vocês vão demorar mais. Aí versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elias começou a zombar, porque ele sabia que Baal não ia responder, ele sabia que Baal não era Deus, tá? Por isso que ele lançou o desafio. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Tá? Depois aqui você pode continuar lendo. Eu não vou me estender, porque vai sair fora do assunto. Você pode continuar lendo aqui. Depois o Elias ora e Deus responde com fogo. Bom, como diz aqui no versículo 28, aqui, eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, tá? Então, isso aqui são lacerações, cortes, golpes, pancadas na pele, né? Sobre a carne, causando ferimentos, né? Causando até sangramentos e com isso prejudicando o corpo, né? Bom, isso aqui era o costume deles, tá? Eles se cortavam, eles faziam cortes sobre a pele, que é a mesma coisa que a tatuagem. A tatuagem ela é feita com cortes, ela é feita com laser. Isso fere a pele, isso causa uma ferida que cicatriza depois, mas se torna uma ferida. Aí você pode até pensar: mas e quando a gente tropeça e cai? Quando a gente se rala? Quando a gente faz uma cirurgia? Quando faz alguma cirurgia e fica aquela cicatriz? É diferente. É diferente porque a cirurgia tem relação com a saúde. Você vai deixar o seu corpo morrer por não fazer uma cirurgia? Não tem nada a ver. Nada a ver. Você vai deixar sua perna ser amputada para não fazer uma cirurgia e ficar cicatriz? Duvido, tá? Então isso aí tem relação com a saúde. Agora, se cortar, fazer lacerações na pele, cortes, feridas propositais, né, causando ferimentos ao corpo, isso aí faz parte de ritual satânico, tá? Então não façam isso. Aqui eles mostraram que se cortar, né, fazer cortes na pele, faz parte de ritual para invocar o diabo. E era o costume deles, tá? Isso era costume.
Eles já estavam, não foi a primeira vez que eles se cortaram. Eles já tinham costume, com certeza eles tinham o corpo todo marcado por cortes e cicatrizes, que contraria, né, a vontade de Deus, que diz, Deus mandou não imitar os costumes das nações, dos povos. Aqui, ó, vamos ver aqui na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado, tá? Então ele fala que não aprendam os costumes, os caminhos das nações, tá? Não imitem eles, não é para imitar, tá? Eles fazem isso, mas não é para imitar. Parece legal, parece que funciona, mas não é para imitar, é ordem de Deus, tá? Por que que Deus falou que não é para imitar os costumes dos povos? Porque nós somos um povo separado. Nós somos separados dos povos, das outras nações. Aqui em Levítico, capítulo 20, versículo 26, diz assim, ó: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus, tá? Então Deus nos separou aqueles que o servem das nações, tá? Separou a luz das trevas, o bom do mal, tá? Deus, ele separa os que servem a ele dos que não servem a ele, tá? E outra coisa, Deus, ele nos criou sem marcas. Você pode ver lá na criação, no início, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Deus, ele criou o ser humano limpo, limpinho, com a pele limpa, tá? Deus não colocou nenhuma marca no corpo do ser humano, tá? Quando escolhemos seguir a Jesus, a nossa vida, o nosso corpo passa a ser propriedade dele. E o Espírito Santo faz morada em nós e passamos a ser o seu templo, tá? A palavra de Deus nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, tá? Santo. O nosso corpo é santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a partir do momento que nós passamos a servir ao Senhor, tá? E outra coisa, se você não serve ao Senhor, se você ainda não se entregou ao Senhor, não entregou a sua vida ao Senhor, não tem problema se você tiver o seu corpo marcado por lacerações ou por tatuagens, né? Imagens, por feridas, não importa, tá? Eu quero te dizer uma coisa que está aqui na palavra de Deus. Ó, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, tá? Que se arrependam. Então, mesmo se você tem o seu corpo marcado por tatuagens ou por lacerações,
Não fique receoso em vir para a igreja, em entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Por quê? O tempo que você viveu e fez isso e não o servir a Ele, Ele não vai levar em conta, tá? Ele não vai contar, Ele vai esquecer tudo. Ele vai começar do zero com você, tá? Mesmo que essas marcas continuem no seu corpo, né? Com certeza, você, quando se entregar ao Senhor, o Espírito Santo vai tratar com você. Você não vai mais sentir prazer em mostrar, porque as pessoas fazem a tatuagem para mostrar, né? Fazem ali aqueles desenhos, aquelas formas para mostrar às outras pessoas. E com certeza o Espírito Santo vai tratar com você. Ele sabe como tratar com cada um. Então eu creio que Ele vai tratar com você para que você não queira mais mostrar, para que você sinta de certa forma vergonha, né, dessas marcas. Mas isso não deve ser um impedimento para que você se entregue ao Senhor, porque somente há um caminho que leva à salvação, tá? E na ressurreição, o Senhor, Ele nos ressuscitará e glorificará o nosso corpo. Ou seja, mesmo que você venha a falecer devido ao tempo com essas marcas no corpo, no dia da ressurreição, se aqueles que morreram em Cristo, né, aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados e terão o corpo glorificado. Ou seja, essas marcas vão ser apagadas, tá, do corpo, porque o corpo será glorificado, transformado, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Não ache que Deus vai te rejeitar ou não vai te aceitar devido a essas marcas. Ele vai te aceitar. Ele não rejeita nenhum que vem a Ele, tá? Ele não rejeita. Então se entregue ao Senhor Jesus, tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra Ele me deu especialmente para as pessoas que têm tatuagem, tá? Ele nunca vai falar isso aqui para uma pessoa que não tem, tá? Claro que Ele deixa o aviso, não façam. Mas Ele também diz: vinde como estás. Ou seja, se você já fez, venha do jeito que você está. Do jeito que você está, Ele te aceita. Ele vai te transformar, Ele vai te guiar, vai te conduzir, tá? Ele vai transformar a tua vida por completo. E o tempo que você viveu sem servir ao Senhor será esquecido, apagado. Deus não leva em conta, está na sua palavra, tá? Então, vem para o Senhor, tá? Entrega a tua vida ao Senhor, pois somente Ele pode nos salvar, tá? Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal, tá? Espero e tenho certeza que essa palavra edificou a tua vida, assim como edificou a minha, tá? E nunca se esqueça, Jesus te ama, tá? Ele te ama muito e Ele quer salvar a tua vida.